Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz assassinado a tiros na residência na Várzea. Idosa morre baleada na residência no bairro do Jordão. Desconhecido invade residência na Várzea, assassina doméstica a bala. Evangélica assassinada a tiros na residência em Santo Aleixo. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 27 de setembro de 2021. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 48 horas, final de semana, no estado de Pernambuco, foram registrados 25 assassinatos, 25 homicídios, 13 crimes ocorreram no interior e 12 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.372 assassinatos, sendo 1.260 no interior e 1.112 no Grande Recife. Lembrando que dessas 25 pessoas assassinadas neste final de semana, nas 48 horas, 4 delas mulheres, 4 mulheres assassinadas. Acidente trágico ontem à tarde, um acidente, a colisão frontal na BR-116, à altura do quilômetro 40, em Salgueiro, no sertão do estado. Colisão envolvendo 2 caminhões, uma F4000 e um baú. Esse acidente deixou um saldo de 3 pessoas mortas. O motorista da F4000 estava sozinho e morreu na hora. No baú tinham 4 pessoas, 2 delas também morreram no local. Os outros 2 que viajavam no baú ficaram feridos e foram hospitalizados. A polícia continua investigando o duplo homicídio que aconteceu em Camaragibe. As vítimas, Cristiano da Silva, de 33 anos de idade, e a prima dele, Elisângela Cristina, 29 anos. Os 2 foram assassinados a tiros em frente à residência quando vendiam cervejas na rua Gilberto Viegas, ou conhecida Rua da Linha, no bairro do Jardim Primavera. Foram 2 elementos que cometeram o crime. Cristiano ainda chegou a conversar com o tio dele, que tinham 2 homens no local suspeitos, e correu para um beco, mas aí acabou sendo executado. Em seguida, os assassinos invadiram a residência e mataram também a jovem Elisângela no quarto. O crime pode ter ligação com a confusão que a jovem Elisângela se meteu em junho deste ano com um traficante da localidade, um tal de Romário, que teria ameaçado ela e o primo dela, Cristiano. E esse tal Romário teria mandado um outro traficante, um tal de Ângelo, e um outro elemento para cometerem o duplo homicídio. O Wellington Santos Aureliano da Silva, um ex-presidiário por tráfico de drogas, foi assassinado a bala na rua Tenente Joaquim Salvador, no Campo do Bolado, bairro de Aguazinha, Olinda. Elementos no carro preto, veículo não identificado, cometeram crime. Alexandre Santos Cavalcante da Silva, que aguardava a vez ainda para jogar bola, acabou sendo baleado na bunda, uma bala perdida, e foi socorrido na Apevida do Derby. O corpo de Wellington Santos Aureliano da Silva foi encaminhado ao IML. Otávio Euclides da Silva Neto, jovem com 20 anos, residente na rua Planalto do Céu, em Cavaleiro Jaboatão dos Guararapes. Ele foi assassinado a paulada durante uma briga na Avenida General Antônio Rabelo, no bairro da Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes, perto da lombada eletrônica. Cerca de 6 elementos, entre eles um tal de Bolacha, que bateram também em um jovem, José Emanuel Dias de Assunção. José Samuel Dias de Assunção, que conseguiu fugir do cacete, conseguiu escapar da morte. O corpo de Otávio Euclides da Silva Neto foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Davidson Duó foi espancado brutalmente por populares em Paraty Paulista, pois o povo ficou revoltado com ele porque estaria agredindo, espancando a própria tia no último dia 21. Ele foi socorrido no HR, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O biscateiro Rafael França de Albuquerque, com 27 anos de idade, residente na rua Piramutaba, no bairro de Água Fria, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo na rua Rio Guaíba, lá em Água Fria, por elementos desconhecidos. Levado para a unidade de pronto atendimento OPA de Nova Descoberta, o rapaz não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. A única informação é de que ele seria usuário de drogas. Eliel Alves. A
liberdade com responsabilidade e credibilidade. Raudinei Soares da Silva, de 25 anos de idade, foi baleado na travessa São Benedito, comunidade do Bode no Pina, por elementos desconhecidos. Foi levado para a emergência do Hospital da Restauração, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Leandro Pedro Silva Costa, de 31 anos de idade, foi assassinado com a facada no coração em terra do Engenho Timbó, altura do quilômetro 28,0 em Moreno, e o suspeito do crime, Severino Santana de Lima, aposentado, que foi preso e autuado em flagrante no DHPP. José Júnior Soares de Brito, jovem com 25 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Cira Mota, em São Bento do Una, por elementos em um carro branco, veículo não identificado, e os motivos também são desconhecidos. Jonas de Oliveira Souza, 27 anos de idade, foi baleado em frente ao matadouro público no bairro da Vila Santa Maria, Araripina, por um elemento desconhecido. Jonas de Oliveira Souza foi levado para o hospital local, mas não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e faleceu. Alisson Wagner Alves dos Santos, de 35 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo em frente à estátua de Lampião na BR-104, Vila do Rafael, em Caruaru, no Agreste do Estado. 2 homens desconhecidos cometeram crime cujos motivos também são ignorados. O jovem Tiago Ayrton de Oliveira Nanes, 18 anos de idade, foi assassinado a bala no sítio Lagoa do Belamente, que fica no bairro Aloysio Pinto, em Garanhuns, no Agreste do Estado. Homens no carro HB20 da Hyundai, um veículo preto, cometeram crime. Os motivos são desconhecidos. Um adolescente de 17 anos de idade trafegava de motocicleta quando foi emboscado e assassinado a tiros na rua Santo Antônio, localidade Queimada Grande, em São Bento do Una. Crime praticado por elementos que fugiram em 2 veículos não identificados. O ex-presidiário Aldenício Cândido da Silva, de 22 anos de idade, foi assassinado a bala e o corpo deixado dentro de um bananal na fazenda Santa Teresa, em São Vicente Ferrer. Crime de autoria e motivos não informados. O ex-presidiário por homicídio Jefferson Matheus da Silva, jovem com 20 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo quando estava em frente à residência dele, na travessa Vassoural, na Vila Teimosa, pertinho do Colégio Mário 7, em Caruaru, no Agreste do Estado. Crime de autoria e motivos não informados. Ligados com a gente aqui na Jornal Messias, está no ambulatório do Hospital Getúlio Vargas. Uma notinha aqui do nosso amigo, nosso Guto César, do Pedala Casa Amarela. Deixa eu ver, acontece hoje a edição do Pedal Amarelo. O passeio ciclista é realizado pelo grupo Pedala Casa Amarela e faz parte do ciclo de atividades alusivas ao Setembro Amarelo, que visa orientar as pessoas sobre a prevenção ao suicídio. O grupo orienta os participantes o uso de roupas amarelas. No local terá distribuição de laços e balões amarelos, além do sorteio de brindes. A saída será às 7 horas da noite do Parque da Macaxeira, zona norte do Recife. O encerramento será no Marco Zero, no centro do Recife. Tem mais gente ligada com a gente aqui na Jornal. Marquinhos da Cuíca, presidente da Vaca Furada em Santo Amaro, mora em frente à casa do comissário Tom em Mangaba. O comissário Luciano Calado mora pertinho da estação do Coqueiral. O sargento Xavier está no bairro de Cavaleiro. Os funcionários do cemitério de Casa Amarela, Sérgio Everaldo, Marcos Samuel Baleia, o DJ Guedes e a administradora Avani. Na Rua da Linha, Jardim Primavera, em Camaragibe, a mãe do delegado Alalmo Lima, Amarelinho, Dona Cosma, o neto dela Jefferson Renato, também lá seu Germano da Elisa Cabral, Terreia, e o xangozeiro Nego Chincha do Caiara. Um rapaz sem nenhum documento que o identificasse foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Professor José Lucas, pátio da Feira Livre, pertinho do açougue público, no bairro Nossa Senhora da Luz, em Bezerros. Crime de autoria e motivos também ignorados. O Washington Barros dos Santos, de 20 anos, foi assassinado a bala na residência dele quando dormia com a mulher dele, na rua Chique Chique, residencial Alto do Moura, no bairro Agamenon Magalhães, em Caruaru, à margem da BR-232. Um elemento
que fugiu em um carro sedã preto. Em seguida, de acordo com informações, o Washington, ele havia sido preso por roubo de um celular e solto após ser ouvido na delegacia. Portanto, ele pode ter assassinado por conta dessa situação. Josinaldo Mendes da Silva, de 34 anos, foi assassinado a bala na própria residência, na segunda travessa da Rua Bom Conselho, em Águas Belas. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Rapaz assassinado a tiros na residência na Várzea. Idosa morre baleada na residência no bairro Jordão. Desconhecido invade residência na Várzea e assassina doméstica a bala. Evangélica assassinada a tiros na residência em Santo Aleixo. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua rádio, na Rádio Forte, FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados, dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. E agora os aniversariantes de hoje, segunda-feira. João Vicente de Lima é sócio da Associação dos Servidores da Polícia Federal, cujo presidente é Edmilson Miranda e a secretária Marlene. Zinha é esposa de Ciro do Detran. Os filhos do casal, Igor e Fernando, e os amigos Quinha, Tripa, Bibi, o João e a tia de Zinha, Zezé. Nildinho é esposo de Celinha da mercearia de Pau Amarelo. A sogra do Nildinho é Dona Francisquinha e a filha é Gigi. Tá toda a família já reunida. Rosana, ela mora na Rua Freitas, em Santo Amaro. A mãe dela é Cessa das Viúvas de Santo Amaro. A irmã é Cássia do Pastel. E os amigos da família, o delegado Pazinho e Bibia. Maísa está completando 19 anos, mora no centro de São Lourenço da Mata. Ela é filha do Sargento Dida e Maria do Carmo. O irmão dela, os irmãos da Maísa, Sargentos Cantarelli e Daniele. E o amigo da família é o Sargento Catolé da Rosina na Banca. Letícia Vitória Ferreira da Silva, completando 12 anos, é filha de Lula das Malvinas e Marta Aldete. Rayane, completando 5 aninhos, mora na Vila Rica, é filha de Leandro Jaime. Os avós, o maqueiro Lula das Malvinas, do Otávio de Freitas e Dona Lúcia. Aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes. O coronel Alcidésio Marinho da Silva e o sargento Disseu Gomes da Silva. Paulo Nunes dos Santos, de 38 anos, residente na Rua Doutor João Pessoa, em Caruaru. Ele foi brutalmente espancado por elementos desconhecidos, ficou com a cabeça muito machucada, foi trazido aqui para Recife para emergência do HR, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. A autoria e os motivos do crime ainda são desconhecidos. O agricultor José Andivan Costa Monteiro, de 52 anos de idade, ele estava vistoriando a propriedade dele no sítio Cacimba Nova, zona rural de Custódia, pois os roubos de gados eram constantes e daí ele acabou baleado por elementos desconhecidos, foi levado para o hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Paulo Carlos da Silva e Heraldo José Bezerra, o Dedé, eles foram baleados na Rua da Palha, no centro, em Aliança, quando estavam bebendo. Os suspeitos do crime, Marcílio e Baiano, que fugiram em seguida em um carro Fox vermelho. Paulo Carlos da Silva morreu na hora e Heraldo ficou ferido e foi levado com ferimento na perna para o hospital local. Na rodovia PS60, entrada de Ipojuca, um carro atropelou uma motocicleta XRE 300 cilindradas vermelha, matando na hora o condutor da moto, Marcos Antônio de Santana Filho, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por uma equipe do Instituto de Criminalística sob o comando do Dr. Severino Arruda.
Jussiara Crécia Ferreira, de 18 anos de idade. Jussiara Crênia Ferreira, 18 anos. Ela foi agredida a facadas na rua Celino de Brito, no bairro da Boa Vista, em Arco Verde, por Leonardo Gomes da Silva, de 30 anos, que foi preso logo em seguida, preso em flagrante. A mulher foi levada para o hospital local. Um ônibus foi assaltado na Avenida Agamenon Magalhães, em Santo Amaro, por um suspeito que roubou o celular de uma passageira. Logo em seguida, a população pegou o cabra, que só não morreu no pau por causa da chegada da polícia. Carlos André Araújo Domingos foi medicado na unidade de pronto atendimento à UPA da cidade de Tabajara e depois encaminhado à central de plantões da capital. Gilberto Moraes Soares de Souza, de 24 anos, residente na rua Armando da Costa Brito, em Pojuca. Ele foi baleado na rua Manuel Sampaio de Araújo, na Muribara, em São Lourenço da Mata, por 4 elementos encapuzados que fugiram em seguida em um carro Fiat Siena. Todavia a placa não foi fornecida. Levado para a unidade de pronto atendimento ao UPA de São Lourenço, Gilberto Moraes Soares de Souza foi removido para o Hospital Getúlio Vargas. Luiz Augusto Silva Cavalcante, de 32 anos, residente na rua Marechal Teodoro da Fonseca, no bairro Novo, em Ribeirão, foi agredido a pedradas por um elemento desconhecido e trazido aqui para Recife, para o HR. Alex Vitor Santos de Oliveira, 22 anos de idade, residente na rua Pedro José Torres, bairro São Pedro, em Belo Jardim. Ele sofreu um choque elétrico em uma rede de alta tensão e foi trazido aqui para Recife, para a emergência do HR. José Inocêncio da Silva, idoso de 74 anos, residente na rua Martins Francisco, no bairro do Salgado, em Caruaru, no Agreste do Estado. Ele foi brutalmente espancado, ninguém informou quem agrediu o idoso, nem os motivos, e ele foi trazido aqui para Recife, para a emergência do HR. Um tiroteio ontem na Praia do Pina deixou um saldo de 2 pessoas feridas. Bruna Poliana Pereira Vilar, com 30 anos de idade, residente na rua 190, no Caetés 1, em Abreu Lima. Israel José da Silva, de 28 anos, residente na rua Frei Caneca, em Jaboatão dos Guararapes. A polícia segue investigando este caso em que houve um tiroteio e 2 pessoas baleadas, Bruna e Israel, que foram socorridos no HR. Lindenberg Feitosa da Silva, um rapaz com cerca de 30 anos de idade, residente em Gameleira. Ele sofreu queimadura de um acidente com um carro e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Elisângela Silva do Nascimento, de 42 anos de idade, residente na rua Iraci Xavier da Cruz, no Amaro Branco, em Olinda, foi espancada brutalmente na praça, lá no bairro do Amaro Branco, pelo companheiro dela, cujo nome não foi informado, e deu entrada na emergência do HR. Gleibson da Silva, jovem com 23 anos, foi brutalmente espancado na rua José Alexandre Carvalho, em Olinda, por elementos desconhecidos e socorrido na emergência do HR. Daniel Isaías da Silva, 25 anos, residente na Rua do Campo, no Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, foi esfaqueado no rosto por um elemento desconhecido e socorrido na emergência do HR. Paulo Fernando Batista da Silva, 46 anos, residente na Rua Pará, no Jardim Brasil, em Olinda, foi espancado na Rio Grande do Sul por elementos desconhecidos e deu entrada na emergência do Hospital da Restauração. Luiz Antônio da Silva, idoso de 76 anos, residente na rua Manuel Bezerra de Almeida, em Aliança. Ele sofreu um acidente de motocicleta na PE90, em Vicência. Foi trazido para Recife, para a emergência do HR, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Nas últimas 24 horas, 11 pessoas deram entrada no Hospital da Restauração, vítimas de tombos de quedas, e uma delas faleceu. O idoso José Canuto de Jesus tinha 73 anos e morava na estância. O corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Rapaz assassinado a tiros na residência no bairro da Várzea. Israel Gomes da Silva, com 30 anos de idade, residente na rua Professor Otávio Tavares, no bairro da Várzea. Ele foi assassinado ontem por volta das 3 horas da tarde com disparos de arma de fogo na própria residência por 2 homens que estavam numa motocicleta. Ele ainda chegou a entrar em luta corporal, mas acabou assassinado. De acordo com informações, ele havia sido preso, mas respondia em liberdade. O corpo de Israel Gomes da Silva foi encaminhado ao IML depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP.
Idosa morre baleada na residência no bairro do Jordão. A senhora Mara Francisca dos Santos, com 67 anos de idade, residente na rua São Bento, no bairro do Jordão, ela foi assassinada esta madrugada com tiros de revólver na própria residência, crime praticado por 3 elementos desconhecidos. A dona Mara Francisca dos Santos ainda chegou a ser trazida para o Hospital da Restauração, de onde o corpo será removido para o Instituto de Medicina Legal. A polícia ainda segue investigando o caso, a morte da idosa Mara Francisca dos Santos, que tinha 67 anos de idade. Everton Calado de Melo, rapaz de 29 anos, residente na rua Líbia, bairro Bela Vista, em Caraçu, sofreu um acidente de motocicleta e, segundo informações, ele estaria sem o capacete. Ele foi socorrido na emergência do HR. José João da Silva, de 69 anos, residente na rua Manuel Paraúna, em Caruaru, no Agreste do Estado. Ele sofreu ferimentos num acidente envolvendo uma motocicleta em um carro e foi trazido para a emergência do HR. Tiago José da Silva, 34 anos, residente na rua Bom Jesus, bairro Nova Anaçoiaba, em Anaçoiaba. Ele sofreu um acidente de motocicleta e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Luzinaldo Gouveia da Silva, 29 anos, residente na rua 13 de Maio, em Mimoso Pesqueira, sofreu um acidente de motocicleta e foi trazido para a emergência do HR. O Emerson José da Silva, de 26 anos, residente no Engenho Maçangana, em Pojuca. Ele trafegava de motocicleta, perdeu o controle e bateu em um poste de iluminação pública. Segundo informações, ele estava sem o capacete, ficou muito machucado e foi socorrido na emergência do HR. Robinaldo Brasiliano da Silva, 47 anos, residente na rua Olímpio Pereira, na Coab 2, em São José do Belmonte. Ele ficou machucado envolvendo um acidente com a motocicleta dele e um carro, bastante machucado. Robinaldo foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Desconhecido invade residência na Várzea e assassina doméstica a bala. Maria José Santos de Assis, doméstica com 45 anos de idade, residente na rua São Vicente de Paula, na UR7, bairro da Várzea, teve a residência dela invadida por um elemento desconhecido e foi assassinada a bala, sendo a motivação ainda desconhecida. A única informação é de que a mulher morava lá há pouco tempo, há cerca de um mês. O corpo dela, Maria José Santos de Assis, de 45 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Evangélica assassinada a tiros na residência em Santo Aleixo. Stephanie Amorim de Oliveira, uma jovem com 22 anos de idade, estudante de enfermagem, também jovem evangélica, foi assassinada com disparos de arma de fogo no quintal da casa de um parente, na rua Garanhuns, no bairro de Santo Aleixo, em Jaboatão dos Guararapes. 2 homens invadiram a residência, já atirando nela. Ela foi socorrida na unidade de pronto atendimento ao procurado, mas já chegou sem vida. E para a polícia, o caso é um verdadeiro mistério. A jovem estudante de enfermagem evangélica Stephanie Amorim de Oliveira, 22 anos, assassinada covardemente, e a polícia investiga ainda a motivação do assassinato. O corpo dela foi removido para o Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua de plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.